E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Perfeito, e você? 100%? Sim, é prazer te ver de novo, né? Opa, Mesmo que seja é aqui sempre bom na. estar com os amigos. É lógico, sempre bom estar com os amigos. E assim, bom dia pessoal, bom dia para todo mundo. E hoje aqui eu tô com o Giovanni Júnior, é o fera aí da parte comercial da Singenta. O Júnior tem uma Opa, vasta experiência aí na parte comercial, na parte de vendas, é um grande comunicador, é um grande orador e é palestrante também, em algumas situações. Então, assim, é um profissional de alto gabarito que tem muito a contribuir aqui com vocês, com a experiência dele, de vários fracassos que ele teve e de alguns sucessos, né, que teve também, que o sucesso nada mais é que o acúmulo de muito fracasso, né? E o Júnior tem uma experiência é muito grande isso. aqui para você que não trabalha com vendas ou tem um bloqueio muito forte com a parte comercial e você vai entender que tudo isso é muito treinável, que tudo isso é fácil de lidar, desde que você queira aprender as ferramentas certas e colocar elas em prática veementemente, de uma forma muito assídua. E você vai entender que os resultados vão aparecer. Meu parceiro, prazeraço estar aqui com você, tá? E se apresenta aí pra galera. Te deu uma breve apresentação aí, mas toca o pau. Bacana, Rogério. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar com você aqui hoje, com o público. E assim, é a primeira vez que eu faço uma live, cara. Então é um momento muito interessante para mim. Eu já fiz, como você disse, apresentações para grandes públicos, clientes, treinamentos, mas online com o Instagram é a primeira vez. Fazer uma live é algo interessante, é um desafio novo, tá? E assim, uma breve apresentação. Cara, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com vendas, como você disse, desde 2007. Então já tenho uma jornada aí, uma estrada bacana, que com certeza me deu um ensinamento muito interessante e que me ajudou a crescer como pessoa, como profissional. Apesar de ser agrônomo, que era o sonho de consumo meu, era trabalhar com produção, eu acabei caindo no ramo comercial de uma forma que realmente eu não esperava. E assim, talvez uma boa forma de compartilhar é contando histórias, certo? Mas antes de mais nada, fazer um paralelo, e você vai ver que tem uma linha para a gente chegar no raciocínio. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial, cara. Não só pela live nossa, claro, mas hoje é um dia que é um marco na minha vida. E pra você ter uma noção do paralelo disso, se eu fosse voltar no tempo, se falar assim, cara, você tem a possibilidade de voltar no tempo para ter todo o conhecimento e a experiência que você tem hoje e lá atrás poder utilizar disso. Pega uma máquina do tempo, volta e entrega isso pro seu eu do passado. Cara, eu toparia, só que eu teria uma data limite. Eu, no máximo, voltaria 9 anos, 8 meses e 29 dias atrás. Porque hoje é aniversário do meu filho mais novo, o Renan. Então, eu nunca arriscaria por nada voltar no tempo para alterar qualquer coisa que me fizesse não ter ele, sabe? Seria algo impensável. E aí, nesse ponto, eu acho interessante, sabe? Porque a gente, como você disse, aprende ou no amor ou na dor. E o ser humano, claro, a maioria das vezes é na dor. Se a gente pudesse voltar e entregar um pacote de informações para um eu mais novo, com certeza muita dor seria evitada, né? E aí eu penso naquela frase do Chico Xavier: ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas é possível recomeçar e fazer um novo fim. E basicamente, cara, esse projeto que você está conduzindo com muita maestria é bacana, porque é de certa forma, uma máquina do tempo. Você pega um cara mais novo, ou até uma pessoa da nossa idade, que tem já uma certa experiência num ramo comercial, mas ele não sabe acessar a internet, ele não sabe como fazer isso. Qual que é o caminho? Cara, o caminho é buscar alguém que conhece, para ele não aprender na dor, mas sim conseguir desenvolver de forma rápida pelo amor. Faz sentido, Rogério, isso? Total sentido. Você falou um negócio que era muito interessante, e tem a ver com venda, né? O Júnior, um dia eu estava na casa dele, ele me falou como é que ele vende quando ele é um orador, que ele entra no palco e como ele vende o nome dele. Eu achei muito interessante a forma que você falou para mim, que você faz as pessoas memorizarem o seu nome
criar aquela relação de sinergia com o público. Então, a venda, ela começa lá, né? Eu queria que você falasse sobre isso, mas antes eu quero te parabenizar aí. É o Renan, nível dele hoje? Renan. Parabéns, moleque. Quantos aninhos mesmo? 9? 9 anos, cara. 9 anos, massa Tem demais. Yasmin, 12, Uhum. vai fazer 12 esse ano, né? Uhum. E o Renan com 9. Legal. E aí eu queria, assim, paralelo a isso que você acabou de falar, que você emendasse nesse sentido. Porque às vezes as pessoas, elas pensam o seguinte, eu tenho que chegar lá e vender. Às vezes, antes da venda, ela é só o final. Então, tem um pré-venda, que seria isso que você fez, por exemplo, no palco. Eu queria que você falasse, você viesse as suas palavras aí, de como que você faz, como que você fez, e quais dicas que você dá mais para a pessoa criar essa sinergia, para a pessoa poder vender a imagem, no Bacana. caso. Cara, tudo tem uma técnica, Rogério. E quando se fala de técnica, a gente tem que ter um cuidado também, porque quando a pessoa não é do ramo, ela acha que é assim, você vai pegar uma técnica para fazer que a outra pessoa chegue num ponto que ela não queria. Mas não é bem assim. As técnicas, elas são justamente para você criar uma empatia tática, vamos dizer assim. O que eu faço? Meu nome ele é Giovanni, Jovani. E é um pouco diferente, não é o Giovanni do Didio, do italiano. Porque teve um erro de cartório e tal. E quando você faz uma apresentação, normalmente você também tem que pensar no todo, dependendo do tamanho da apresentação, em ter momentos de descontração, ter essa fixação da sua marca, do seu produto, e depois conduzir em alguns pontos sérios, técnicos, táticos. E como o meu nome tem essa particularidade, eu conto uma brincadeira no começo, logo para criar essa empatia, que é falar que teve um erro de cartório, né, que meu pai é Giovanni também, e na época que foi o registro dele, meu avô simplesmente falou Giovanni, o cara do cartório escreveu daquele jeito. E eu contando isso, eu falo Giovanni muitas vezes. Então o público pega meu nome. Porque tem um negócio que é muito interessante. A pessoa, o nome dela é muito importante. E quando você consegue colocar o seu nome, a sua marca na cabeça de uma outra pessoa e ela começa a te chamar pelo nome, isso te dá uma vantagem, porque te cria um relacionamento, uma empatia. E aí o paralelo disso, Rogério, é até interessante, a gente não combinou, mas está aqui do meu lado uma história interessante de vida, que eu conto por esse livro aqui, ó. Dá para ver legal aí? Como fazer amigos e influenciar pessoas? Perfeito. É que ele fica ao contrário Quando eu na tela. comecei na Singenta, eu tive uma passagem que era o seguinte, eu vi alguns profissionais que eram muito sérios, e eles atendiam revenda, e revenda é um distribuidor seu, que ele vende o seu produto. Não tem dúvida, ele vende o seu produto. E tinham outros profissionais que atendiam cooperativas. E a cooperativa já é quase que um supermercado, ela tem todas as opções. E o que acontecia? Eu via os profissionais que atendiam revendas com livros do tipo Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, com livros mais assim, diretos e focados. E o camarada que eu dividia casa com ele estava lendo isso daqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E me deu um certo trava, porque o título do livro, na época, pela minha inexperiência, parecia algo do tipo assim, cara, mas como assim? Eu sei fazer amigo, mas influenciar pessoas parece que dá um norte do tipo, eu vou enganar alguém. E me reneguei a ler esse livro por um bom tempo. Cara, depois de uns 2 anos eu fui atender cooperativa. Lembrei do meu amigo e comecei a ler esse livro. Comprei ele e fui ler. E ele é fantástico. Ele tem muita coisa, muita informação. E uma das coisas é esse fato, de que o nome da pessoa é algo muito precioso. E normalmente alguns vendedores, e aí já vai uma primeira dica também nesse sentido, não se preocupam tanto em entender isso e criar técnicas de memorizar o nome das pessoas. Eu tive muita essa dificuldade no começo. E a minha máquina do tempo para voltar lá atrás e refazer é ensinar meus filhos, para que eles tenham esse diferencial no futuro. E eu tento cada vez mais me aperfeiçoar nessa técnica de memorizar o nome das pessoas e, entendendo isso, fazer com que as pessoas memorizem meu nome facilmente. O que você acha disso? É algo que conecta a venda? Então, aí já é o primeiro passo.
que se a gente for analisar numa venda, independente qual ela seja, de serviço, de um produto, numa loja de shopping, independente de onde seja, a primeira coisa que você tem que perguntar, qual o seu nome? Sabe? Entender o nome da pessoa, repetir o nome da pessoa várias vezes. Quando você faz isso, querendo ou não, ela se sente importante de uma forma inconsciente. Por exemplo, se você tirar uma foto hoje de 20 pessoas na foto, aquela foto de família, eu pego a foto e te mostro a foto, falo, olha aqui como ficou a foto. Qual é a primeira pessoa que você vai buscar? Vai querer ver? Você. É você sabe? mesmo. Então, a pessoa mais importante para você é você. Então, assim, então a gente tem que entender que o nome da pessoa, a venda, ela começa, não é lá no final, a hora que você fecha o negócio. Ela começa ali. Você entender o nome da pessoa, aí depois vem entender as necessidades dela e tudo mais. Mas criar essa sinergia é muito importante. E assim, falando do nome, né? Mas até algumas, a gente cria uma energia. Eu já vi histórias disso, já vi amigos que fizeram isso, que às vezes é um lugar que não é legal de ir. Porque quando você está num processo de venda, você quer criar aquele, a gente chama de rapport, né? De criar aquela sincronia com a outra parte. E uma história de um amigo meu, ele entrou no escritório, né? O rapaz esperou tal, ele esperou para ser atendido. Aí no que ele entrou, tinha várias fotos no escritório, na mesa, né? De uma menininha e tudo mais. E às vezes a gente também tem que ser um pouco cauteloso no que a gente vai falar. Não sair falando igual uma besta, entendeu? Às vezes fazer perguntas é mais importante do que não sair falando igual um maluco. Porque assim, aí ele, muito ansioso por falar e por vender e por conquistar, ele falou, e quem que é essa menininha? Aí o cara falou, é minha filha, mas ela faleceu, sabe? E aí já quebra o clima de novo, você traz. Então assim, antes de você... analisar o ambiente é muito importante, em qualquer segmento que você for, mas faça mais perguntas do que fale. E a gente tem um lance com o vendedor, que o vendedor é o cara que só fala, mas muito pelo contrário, é muito mais importante você fazer muitas perguntas para que você entenda o cenário, primeiro o ambiente visual, depois conversando com a pessoa, você entender qual é a necessidade dele, porque quando você faz uma pergunta, ele vai abrir o jogo. Minha finança tá isso, eu não tô vendendo, esse produto tá encalhado, e é isso, é aquilo. Então, antes de você abrir o jogo, antes de você talvez se atrapalhar inteiro e às vezes até perder uma venda, aí você fala, perdi uma venda, mas perdeu por quê? Precipitação, ansiedade. Então, ter mais calma em tudo que a gente faz. Na hora que chegar a analisar o ambiente, não sair fazendo metralhadora de coisas desnecessárias, falando coisas desnecessárias, e trabalhar mais com perguntas. Através das perguntas você vai entender e aí você consegue conduzir de uma melhor maneira. Cara, perfeito, Rogério. E aí a gente consegue entender o seguinte, quando você diz o vendedor que faz muito a oratória e fala, é o vendedor verde, é o cara que começou agora. Você tem que tratar o cliente de forma justa, tem que entender os desafios que ele quer superar e fazer uma boa abordagem inicial para conquistar esse cliente. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma conferência aqui com você, que eu deveria ter feito no começo também. Você consegue me ouvir bem? A internet está legal? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá. O que acontece? Se você for olhar o segmento de tipos de vendedores, a gente pode fazer, existem várias técnicas, vários paralelos. É interessante que o último curso de vendas que eu fiz, e dentro da comparação que ele não vou desrespeitar nenhuma classe, ele diz o seguinte, o primeiro vendedor, ou o cara mais verde, é o cara vendedor de rede. Você já viu na praia quando você senta lá para tomar uma cervejinha, comer um camarão e vê um camarada vendendo rede, você não quer aquilo, ele quer te vender algo que você não quer, ele insiste muito, a rede começa custando R$100, vira 50, a hora que vê é 3 por 5. Já aconteceu com você? Já teve um cara que ofereceu por 200, eu ofereci por 17. E se forçasse mais, fechava em 9. Então, e aí no fim, cara, todo mundo sai insatisfeito. Ele vendeu o produto quase que a preço de custo, provavelmente.
ele só queria desfazer daquele restante para ir embora. Você comprou um negócio que você não queria, sua esposa vai ficar chateada, fala assim, cara, o que você vai fazer com essas 3 redes? Nem são de boa qualidade. Enfim, tudo errado. Mas depois de um tempo, o vendedor passa para um novo nível. Ele começa a se aperfeiçoar um pouco mais, estuda um pouco mais, tem um risco de virar um cara mais técnico nas palavras. E aí ele passa, respeitando, lógico, a classe, respeita os vendedores de rede, ele passa, dentro do paralelo que foi dito no curso, a ser o balconista de farmácia. O cara sabe, no meu caso, por exemplo, eu lido com princípios ativos, o cara sabe nome de princípio ativo, começa a querer vender características. Por quê? Porque ele ainda está muito apaixonado pelo que ele aprendeu. E aí ele está no meio do caminho. É o vendedor que chega na frente do cliente e dá uma palestra. Que é o que você disse, não é esse o caminho. E o último degrau, quando o cara já começa a ter uma experiência maior, um entendimento de causa maior, ele já vai para uma venda consultiva. E a gente faz o comparativo do médico que pergunta, o que você está sentindo? Aonde dói? O que você tem tomado? Como que é a sua vida, o seu dia a dia? Por quê? Com essas perguntas e esse rapport, você vai entender profundamente o que você pode ajudar, em que você pode ajudar o seu cliente. Que é o nível melhor de venda, que é a venda consultiva. Existe uma construção para isso. E a pessoa que está antenada nisso, que busca informação, ela vai chegar lá muito mais cedo. Porque o cara que entra no mercado sem ter isso, ele vai aprender isso ao longo de 10, 15, 20 anos. Uma pessoa que já busca conhecimento e começa no mercado como vendedor de rede, mas já ouvindo qual que é a técnica do consultor, ele passa muito mais rápido por esse processo. E aí tem um entendimento que é assim, você não é inventar a roda. Você volta lá atrás, você vai em filosofia, Platão, Sócrates, desculpa. Conheça-te a ti mesmo. Cara, isso é profundo. Então você primeiro tem que se conhecer. Você tem uma noção, Rogério? Eu entrei no ramo comercial querendo simplesmente ganhar a vida porque eu estava meio perdido na época. Eu queria ser produtor rural e fui para o ramo comercial. E é interessante porque eu aprendi uma coisa durante esse processo que é assim, a diferença de uma pessoa tímida e destemida para uma pessoa introvertida e extrovertida. Se você for no dicionário, parece que é igual. Mas no meu conceito não é. Porque eu sou introvertido. E eu entendi isso. E isso me ajudou muito. Porque teve um momento que eu fiz um curso na Singeto, um treinamento, cara, e de repente eles separaram os perfis psicológicos, todo mundo com sua folha anotadinha. O treinador falou assim, beleza, agora todo mundo levanta. Quem for perfil A vai para um canto da sala, quem for perfil B vai para o outro canto, C vai para o outro, D vai para o outro. De repente, cara, a turma levantou e eu comecei a andar para o meu lado, pro meu perfil. E assustei, porque só fui eu e mais um amigo. O resto dividiu a sala quase que... Não foi um terço, um terço, um terço, mas foi uma divisão muito forte para 2 lados, um outro lado que tinha uma boa quantidade de pessoas, e eu e mais um no cantinho. Falei, cara, o que eu estou fazendo no ramo comercial? Você há de concordar comigo, você é um cara da venda. Normalmente são pessoas extrovertidas que estão na venda, não são? Geralmente. Geralmente. Só que eu já vi pessoas extrovertidas serem convidadas a falar a público e travar. Sim, uma coisa e já nada a vi ver com a pessoas outra. tímidas. Pessoas tímidas não, pessoas introvertidas têm um grande desempenho. E aí foi onde eu comecei a entender a mim mesmo. Num processo mais à frente, no ramo comercial, tem um pessoal que gosta muito daquele livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu. E aí você pega e vê a arte da guerra, ele fala assim, se você conhecer a si mesmo, ou conhecer seu adversário, você tem 50% de ganhar um desafio. Se você não conhecer a si mesmo e não conhecer seu adversário, é praticamente zero. Você vai contar só com uma sorte. E sorte ganha o jogo, mas não ganha guerra, não ganha campeonato. Agora, quem conhece a si mesmo e conhece seu desafio, seu mercado, seu cliente, seu adversário, seu concorrente, esse já tem uma chance muito grande, quase que 100% de ganhar. Dentro disso, nesse paralelo, está o que você disse em relação
a entender o processo de vendas. Entender que você precisa cuidar com as palavras, cuidar com as análises, não chegar falando, mas sim fazer sondagens, entender quem que são as pessoas, entender os desafios delas. Lógico, tem o quebra-gelo inicial, você vai, com muito cuidado, entender o que a pessoa gosta. Você vai dar a palavra para ela. Por exemplo, você gosta de falar de quê quando você está num momento descontraído? Futebol. Futebol. Escutou, não? Alô? Futebol. Ah. Perfeito. Tá. Então, você gostando de futebol, eu, por mais que não entendo nada de futebol, posso buscar alguma coisa para correlacionar. Mas como eu não entendo, eu não vou falar muito. Eu vou mais te perguntar. Rogério, cara, qual que é o seu time? Vascão. Vascão. Cara, como é que foi o campeonato? Como é que tá sendo? Ou eu não sou um cara muito inteirado de futebol, mas eu sei que você gosta muito. Eu não sei se você percebeu. Você arrancou um sorriso meu. Ah, Vascão. Só de falar. Ué. Você deixa a pessoa falar. Você já reparou, assim, depois você pode até terminar seu raciocínio, geralmente, quando uma pessoa, ela acaba de conhecer, assim, uma pessoa, e aí só uma delas fala, a outra às vezes só escuta. E aí a que só falou, no final fala, nossa, mas fulano é tão gente boa, né? Só porque ela, às vezes, escutou. Já viu isso, não? É. Cara, então tem uma relação assim, as entre pessoas gostam de ser ouvidas. Tem total conexão. A pessoa quer se sentir importante, gosta de ser ouvida. É por isso que o vendedor moderno, ou o negociador, eu prefiro até a palavra negociador, ele não senta mais de frente com o seu cliente, para o embate, conseguir o melhor ganho ou o cliente conseguir o melhor desconto. Ele se senta ao lado do cliente. Porque você tem que ouvir, você tem que criar essa empatia. E aí você planeja a primeira intenção, a primeira impressão boa. Você pode fazer tudo, mas criar um sentimento de Fala, Rogério, voltou? Fala pra mim se você tá me escutando normal aí, ou não. Rogério Simões, meu parceiro, me dá um feedback aí, você tá travado ainda. Travando, Júnior voltou, vamos lá. Voltou aí, parceiro? Voltou? Voltou. Eu te desconectei para você entrar de novo. Pode ser que sua internet tá ruim. Ontem eu coloquei, eu tava com uma de 25 aqui. Ontem eu coloquei uma de 100 megas para não ter esse tipo de problema. E deu problema. Cara, teoricamente aqui é 300 megas, Rogério. Enfim, é louco, cara. Mas você estava falando, tem um negócio interessante que é assim, o segredo, pensa o seguinte, o segredo era a alma do negócio. Agora a alma do negócio é o segredo. Uhum.
que acontece? Se você está de corpo e alma numa negociação, numa interação, você vai ser justo, você vai buscar o melhor para todos. E aí esse é um grande detalhe. Por quê? Como você mesmo disse, cara, dentro desse universo de oportunidades que a gente tem, a forma como as negociações acontecem, a forma como o rapport acontece, e assim, pensando até num paralelo que vocês conversaram semana passada, você e o Daniel, que está nos assistindo aí, grande Daniel, Gabriela, você comentou assim, o cara que está pensando em fazer bolo para vender e que acha que o bolo é o segredo do negócio, ele está fadado ao fracasso. Porque o produto não é a alma do negócio mais, é a alma que é o produto. Sim. E aí, se a pessoa entender errado, ela fala assim, beleza, então eu vou fazer também, sei lá, um pão, um sanduíche. Ela ainda não captou a mensagem. O mercado mudou. Não é mais o produto. Porque passaram uma evolução de produto para serviço, que era de repente não só fazer o bolo, mas entregar o bolo. Depois, dentro desse mercado, dentro da conjuntura toda, que acontece porque existe concorrência, existe aperfeiçoamento de técnicas, enfim, quem começou a entender que não se vende bolo, se vende uma experiência, se vende um aniversário fantástico. É isso que você tem que vender. E é isso que seu cliente quer. Porque você passa a sair do universo de oferecer características ou simplesmente produtos para compreender as necessidades das pessoas e oferecer experiências e benefícios. Por exemplo, no meu ramo comercial, onde eu estou hoje, o produtor rural, por exemplo, ele não compra um produto químico para tratar semente. Ele compra a planta, a semente que ele plantou, germinada e produzindo. A pessoa não compra um bolo, ela compra o aniversário do filho. Uhum. É isso que ela quer, o resultado final. E quem entende isso, consegue conversar melhor, consegue entender melhor os desafios, consegue propor soluções melhores. E, inclusive, às vezes, fazer só parte da venda, porque talvez alguma coisa oferecida por um concorrente, seja melhor. E a partir desse ponto você vira consultor do seu cliente. Ele compra de você, inclusive, o produto de outros. Não é interessante um pensamento desse? Sim, total. Eu tava com um parceiro na parte de marketing e ele tava focado muito, ele é um açougue, ele tá focado muito só assim, vender carne. Eu quero vender carne, carne eu falo para churrasco. Falei, muda o raciocínio. Em vez de você vender só a carne, vamos começar a ter uns tipos de publicações que você vai ensinar as pessoas a fazer churrasco. Porque, na verdade, você não vende a carne. Você vende a confraternização familiar num final de semana, numa sexta, num sábado ou num aniversário. Você vende, igual a Gabriela falou aqui, as pessoas compram emoção. Então, tem muito a ver com isso, que é o que nós falamos também sobre preço e valor. Que as pessoas, elas pagam o preço, né? Mas elas levam mesmo o valor. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. E se você não seguir isso hoje, você está fadado meio que ao fracasso, a não vender mesmo. Então você realmente tem que entender a alma das pessoas, você tem que entender, na verdade, para que elas querem aquilo. Porque se você focar só em vender, por exemplo, características, vender só produto, vender só o preço, ferrou, você não vai para frente. Por exemplo, nesse caso do açougue, então começar a produzir vídeos, começar a produzir material, mostrando, por exemplo, dicas de como fazer um churrasco em família, várias dicas em relação a isso. Então, dessa forma, ele vai conseguir agregar valor. Porque se você falar só pelo preço, o cara não vai seguir ele só para ver preço de carne. Preço é meio igual em todo lugar. Não. Agora, se ele começar a entregar soluções, por exemplo, de como fazer um tempero diferenciado, de como temperar, por exemplo, uma picanha, um tipo de picanha. Por exemplo, esse domingo agora, nós comemos de um grande amigo, o William, uma costelinha barbecue. E ela custou R$100. Nós pegamos ela, trouxemos e comemos em casa. Paguei R$100.
Mas tem um outro lugar aqui que chama Costelão, não é a barbecue. E a gente vai pagar, sei lá, R$ 50, bem menos que esse valor. Mas nós preferimos pagar o outro preço. Mas por quê? Ele está na internet direto gerando valor. Direto ele está no store, direto ele está no feed, direto ele ensina um monte de coisa. E aí a minha esposa estava no Stories e viu ele dando uma dica de costelinho, depois da dica, ele, pum, ó, e hoje a gente está vendendo também, se quiser. Então aquilo gerou um valor e a gente não perguntou nem o preço, sabe? Se era 80, se era 100, se era 120, ó, estamos em 4 pessoas, vê 1,6 kg, 1,7 kg e acabou. Então quando você gera valor, você consegue vender com mais facilidade. Só que não adianta você querer começar o processo de venda sem isso, você vai se frustrar. Esse é o grande problema que as pessoas travam e elas não vão adiante. Porque elas querem vender a qualquer custo, que é igual o cara da rede que você acabou de falar. E aí ele vende uma vez só. E o segredo não é vender uma vez só. O segredo é você vender várias vezes para esse mesmo cliente. Aí que está o segredo, que é o pós-venda. E o cara da rede, se ele vier em mim novamente, ele não vai vender mais, acabou. Mesmo que ele não gerou nenhuma identificação comigo. Então, quando você gera uma identificação com a pessoa, acabou. Quantos clientes que compram de mim, que são meus clientes, há mais de 10 anos? Quantos clientes, desde quando eu trabalhava em outras empresas, e montei jornal, e parou jornal, e tem agência, e entrei em outras empresas, hoje eu tenho uma agência e estão comigo. Clientes que estão há mais de uma década, porque elas compram, muito primeiramente, a sua pessoa, sabe? Então, quando você estiver numa venda, não pensa em vender igual um doido, igual um retardado, calma, sabe? Pensa que esse cliente ele tem que ter recorrência, que a gente fala. É vender mais vezes para essa mesma pessoa, né? E aí vem todo o processo também, vou adiantar um pouco, é o de pós-venda. O que eu percebo muito é que as pessoas, elas vendem, peguei a grana, já era, esquece ele. Não! Sabe como é gratificante, por exemplo, você comprar um produto ou um serviço, e aí você compra, dá 2 dias, a pessoa te liga, como é que foi aí? Foi tudo certo? O produto deu algum problema? Você conseguiu montar? Você conseguiu executar? Tá tudo ok? Ah, não, tá massa, tá ok. Ah, legal. Daqui 10 dias, ou 2 semanas, ela liga novamente. Então, ela começa a criar um elo com você, uma relação com você. Então, a gente precisa entender que o relacionamento, ele é fundamental. Não só para vendas, em tudo. Se você for pensar num processo de um namoro, ou num processo de um casamento, não adianta chegar ali e conhecer uma menina numa balada agora, falar, vamos casar comigo, você é doido. Então, é um processo. Você vai primeiro conhecer ela, você vai conversar com ela, e de repente você vai ficar com ela, depois você vai conhecer, depois é um processo, às vezes, de apresentar para a família, e vai vários processos até, enfim, você casar. Esse mesmo exemplo, por exemplo, de uma relação de um casal, é uma relação para tudo, né? É uma relação humana. Então, enquanto você não entender isso, você não vai conseguir vender. Ou vai vender pouco, ou vai vender uma vez só. É a experiência que você disse, Rogério, que você comprou aquele momento com seu amigo. Quantas vezes esse momento acontece? Você quer que ele seja muito bom. É o que o Rogério comentou aqui, cara. É uma técnica do Outback. O pessoal tá todo brincando que, nossa, partiu o churrasco, vamos fazer. Isso gera algo que é uma memória positiva, né? Esse é o diferencial do negócio. Sim, é isso aí. Perfeito. E sabe, é perfeito isso aí. O que eu percebo é que as empresas, as pessoas, elas não estão ainda muito antenadas nisso. E às vezes elas perdem venda. São poucas. Poucas, sabe? E o que eu percebo também é que as pessoas não querem se aprimorar, sabe? Elas não querem ir atrás de conhecimento. Então, antes de a gente falar tudo isso aqui, por exemplo, para você tá me escutando agora com essa bagagem, ou tá escutando o Júnior com essa bagagem, tem 2 décadas aqui no lombo de muito fracasso, mas de muito vou levantar e vou atender onde eu estou errando, vou atrás de conhecimento, vou aplicar esse conhecimento. Não, deu errado de novo. Não, peraí, então de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tem uma diferença muito grande, Rogério, da pessoa que lê um livro sem nunca ter vivido, ela lê, beleza, conhecimento legal, ela tenta implementar aquilo, e a pessoa que viveu algo, talvez errou aquilo, sofreu, lê o livro, e de repente tudo faz sentido, tudo se encaixa. Uhum. Então,
não dá, ninguém vai chegar a um nível tão forte de experiência com muito pouco tempo de negócio. Você precisa de uma mão, você precisa dos mentores que vocês sempre comentam, isso é importante, faz parte do jogo. Todo grande profissional que você procura em olhar a biografia, uma das principais citações é: tenha bons mentores, siga pessoas, entenda o que eles fizeram. E lógico, com o seu erro e acerto, você vai juntando a informação e vai conseguindo subir dentro da escada de aprendizado. Por exemplo, outra forma de enxergar o negócio de vendas é segmentando o vendedor entre caçador e cultivador ou fazendeiro. Existe essa teoria, essa técnica. O caçador é aquele cara, quanto mais faz, mais vende. Então ele é um cara que ele precisa acontecer também em algumas situações. O fazendeiro, ele planta para depois colher. O gráfico deles é mais ou menos assim. O esforço da pessoa com o retorno do hunter é por igual. Quanto mais você esforça, mais você vende. O fazendeiro, ele é um gráfico que você se esforça muito para vender pouco no começo, mas depois de um tempo, a relação de confiança e benefício que você promove pela sua recomendação, ela impulsiona que com pouco esforço, você faz uma venda muito grande. É o camarada que faz os vídeos de WhatsApp. Ele começa fazendo com um público pequeno, pouca gente conhece, mas ele empregando alta qualidade e cuidado com o cliente, qualidade na imagem que ele está propondo, daqui a pouco a churrascaria ou o açougue dele começa a vender muito. Por quê? Porque começa a ter uma visualização grande do que ele faz, começa a gerar uma confiança grande, e a pessoa não se importa de pagar o dobro em um dia, um fim de semana, porque ela quer aquela experiência. Ela não quer correr o risco de comprar outro produto que não vai dar essa alegria para ela, porque o preço e o valor estão aqui. Algo que tem um preço, mas entrega um valor maior, é algo barato. Independente se custou 5, se custou 1.000, se custou 1 milhão. Algo que tem um preço e entregou um valor menor, ele foi caro. Você vai se sentir mal, você vai se sentir lesado. Então, todo cuidado está para entregar algo para o cliente que está ligado a essa experiência, que faça com que ele sinta-se valorizado. Ele sinta que aquilo valeu a pena. Teve entrega, valeu a pena. É bem isso. E, assim, eu queria falar um negócio que tem a ver com vendas também, que é o seguinte, a pessoa, o que eu percebo em vários profissionais de vendas, quando a gente fala venda, não é o cara que só vai ali vender um produto ou um serviço de porta em porta, não. Por exemplo, mesmo que você tenha ali um salão de uma barbearia, você está vendendo o quê? Você está vendendo ali seu nome, seu trabalho, você está vendendo a sua imagem. Então o que eu percebo assim, é o seu serviço e tudo mais. Tem que ter constância naquilo que faz. Então, se a pessoa ela pega e aí ela entra em contato com 10 clientes por dia e ela consegue fechar um. Eu fechei só um. Tá bom, mas você teve que falar com 10 para fechar um. O segredo tá, em vez de você falar com 10 fechar um, começa a falar com 100, 200. Você aumentar esse volume. Mas não falar apenas em um dia, eu fiz hoje, tá bom, agora eu não vou fazer mais, só semana que vem. Não, pega todos os dias e fala com 50, 70, 80, 100 clientes se você conseguir. Então o volume é o segredo, é um funil, né? Entra muita gente, só que no final vai sair um pouquinho. E se a pessoa não se antenar nisso, isso aí é para tudo. Por exemplo, nessa parte minha de marketing digital é a mesma coisa. Vou entrar num processo agora, que vou começar a colocar tráfego pago. Então eu vou colocar lá o funil. Vai entrar ali 100 mil pessoas. Mas no final, quem vai comprar de mim é 1%. E ele vai vindo por etapas. 1 milhão me deu atenção. Mas só 90% vai sair fora. E 10% dessas pessoas vão me dar uma super atenção. Mas não vão comprar de mim. Quem vai comprar de mim é 10% desse percentual. Então a gente tem que